Uma holding é uma empresa constituída com o propósito de investir no seu próprio patrimônio e controlar também outras empresas e até mesmo outros ativos financeiros. A holding ela pode ser sim utilizada com diversos fins, seja na modalidade de uma proteção patrimonial, de uma sucessão familiar e também envolvendo casos de planejamento tributário. Nada melhor do que isso, do que conversarmos hoje sobre a possibilidade, né, de uma constituição e qual é o melhor momento de se constituir estrategicamente uma holding familiar, patrimonial e entender de fato alguns casos práticos que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. É um prazer imenso ter você por aqui. Eu sou a Natália Lisboa, advogada tributarista. Tenho aqui especialidade em planejamento tributário e trago para vocês um vídeo que temos uma oportunidade de conversarmos um pouco mais de uma forma mais profunda, uma forma mais dinâmica, uma forma muito aberta. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. Aproveita e compartilha aí com o pessoal que merece ter esse conhecimento também, seja para os profissionais ou uma pessoa que esteja procurando tirar ali suas dúvidas sobre esse universo de hold, né, que tanto se fala Brasil afora. Então, pensando em planejamento tributário, nada mais é do que ele vai desempenhar um papel ali fundamental e crucial numa gestão de uma holding. Seja ali para ter um impacto extremamente significativo nas possibilidades de redução de carga tributária. Só que eu confesso para vocês que, a depender da construção e da constituição de uma holding, vai ser vantajoso em determinados momentos e em outros momentos não vai ser desvantajoso. Então, também temos desvantagens de uma abertura de uma holding, mas vai depender muito de cada caso. A gente precisa ali ter um critério de eletividade, seletividade também, de entender a dinâmica do negócio, entender a dinâmica também das operações em que devemos ter inicialmente. Então, quando a gente começa a pensar nessas holdings como um todo, quem que a gente pode, né? Quem pode constituir uma holding? Seja no mundo dos empresários, seja no mundo das famílias, seja nos grupos empresariais. Temos três grandes vertentes dessa abertura e de pessoas que buscam, né, muitas oportunidades de proteção. Por exemplo, muitos profissionais, muitos empresários ali, profissionais da área tributária, têm se utilizado ali de holding, tá, com o intuito de realizar uma proteção, na verdade, do seu patrimônio. Então, a atividade em que eles operam está suscetível também a grandes processos, por exemplo. E esse caso de proteção vem a ser uma famosa blindagem patrimonial do que a gente vem conhecendo e vem conversando de forma muito mais aberta. Também temos os donos de empresas, né, os nossos empresários brasileiros. Eles estão cada vez mais preocupados ali em uma vertente de sucessão do negócio e buscam ali a constituição de holdings de uma forma muito mais preventiva e econômica, para que a gente possa ali realizar então uma antecipação de herança, principalmente para a gente quando a gente compara, né, aquele processo burocrático que tem dentro de um processo de inventário. Então, na verdade, a gente quer conseguir maximizar, principalmente, para onde que vai ali os nossos patrimônios, seja ele de forma significativa, buscando sempre essa preservação e uma sucessão muito mais organizada, porque é o momento em que nós vamos discutir ali quem vai ficar com as cotas, por exemplo, quem seriam os próximos donos ali, respeitando a legislação civil, respeitando a legislação do direito sucessório, principalmente. Então, demanda ali um conhecimento ainda mais técnico dessas áreas, dessas vertentes. Os grupos empresariais, justamente para que a gente entenda dentro de uma estrutura societária e uma estrutura fiscal, para que a gente consiga entender, principalmente, por exemplo, empresários ali que investem em imóveis, acho que uma tributação, por exemplo, de 27,5% de imposto de renda sobre esses rendimentos é considerada de uma forma altíssima, né? Então, busca ali, em muitos e grandes partes acabam buscando uma abertura de uma holding patrimonial para reduzir essa carga tributária, dentro do que a gente entende da legalidade e principalmente para a gente pagar o mínimo do imposto possível, principalmente em um momento de reforma tributária em que os anos 2026, 2029 já começa ali uma grande perspectiva. Então, a depender desses planejamentos que a gente faz, dessas oportunidades de quem participa, né, e faz ali muito uso de compras de bens imóveis e tudo mais, e bens de ativos, né? Quem faz esses investimentos em cima dos dividendos, é importante também que a gente leve isso para uma análise muito mais minuciosa. Então, quando a gente deve constituir, né? Quando a gente tem ali uma possibilidade de patrimônio complexo, então quando há uns diversos imóveis, investimentos e participações societárias que precisam de uma gestão integrada. Então, isso é extremamente propício para o negócio como um todo. Tem uma necessidade também sucessória, né? É o momento de planejar transferência de bens entre os herdeiros de uma forma mais organizada. Então, para isso, esse intuito, ele é extremamente importante e válido, tá? Para essa constituição. A depender do momento em que você está, em que a família
família também se encontra, e também da complexidade dos bens ou não, de quem são os proprietários desses bens e quais os tipos, né, de bens que têm por trás, porque a gente consegue definir qual o melhor momento de uma holding e se efetivamente, de fato, essa abertura da holding é positiva. E eficiência tributária, porque quando a gente busca ali por uma estrutura que vai permitir ali, uma economia legal de impostos e também uma proteção patrimonial. Então, a gente vai ter incidência, né, dos tributos de TCD, por exemplo, que vai ter uma causa de doação, enfim. Então, para isso, cada detalhe, ele leva ali uma repercussão muitíssimo importante. Então, acima de tudo, você que está buscando sobre uma holding, busca também sobre um diagnóstico primário, né, desse momento em que você está, de um profissional que vai te dar todos os nortes ali, todas as informações necessárias para que você venha decidir, né, tomar uma decisão mesmo de uma constituição ou não. E principalmente qual é o modelo que você vai se manter dentro dessa proteção, principalmente. Temos grandes vantagens dentro de uma holding. Uma holding patrimonial, a gente tem essa segregação, ou seja, a separação de bens pessoais dos riscos dos negócios empresariais, né? É uma blindagem contra contingências. Então, a depender esses modelos de contingências, quando a gente vai perder proeminentemente algum teve alguma indenização, enfim, tem ali aqueles momentos de penhora. Então, para isso, é importantíssimo que eu tenha uma blindagem do meu CPF, uma blindagem principalmente da minha pessoa jurídica, tá? A sucessão facilitada é justamente que essa transferência de cotas em vida. A gente vai ter uma redução de conflitos familiares também após o falecimento. Então, isso acontece muito nos casos práticos. A gente sabe como é doloroso e principalmente como é um momento muito delicado que a gente converse sobre isso. Nada melhor do que conversar de uma forma mais antecipada para que isso, ao longo da vida, ao longo das rotinas, a gente tenha muito mais parcimônia entre os familiares também. Essa eficiência mais fiscal, né? Da possibilidade de uma tributação menor em termos de dividendos, por exemplo. A gente vai ter umas economias em TCDs e outros tipos de impostos. Então, esses tipos de causas vai depender muito do município que você está localizado, muito dessa vertente, né, do estado, município ali em que tem a localização dos bens, porque por exemplo, pessoas que possuem bens em diversas localidades do Brasil. Então, a depender do momento, a gente precisa entender esse contexto como um todo para tomarmos ali, para firmarmos principalmente os melhores cenários e depois tomarmos as melhores decisões. E uma gestão centralizada, porque a gente vai ter uma administração mais profissional unificada. Vamos ter um melhor controle sobre diferentes negócios. Então, a depender do momento em que a pessoa está, ela vai ter ali, diversos negócios contundentes e participações também societárias de outros negócios. Isso vai ser extremamente vantajoso. Digo isso por conta das práticas da vida. Temos algumas desvantagens também dentro de sua abertura. Temos alguns. Primeiro de tudo, a pessoa precisa ter ali uma consciência que vai ter um custo, né? Em grandes casos, um pouco mais elevados, porque a gente vai precisar de um gasto dentro da Constituição, uma contabilidade um pouco mais especializada, uma assessoria jurídica também contínua, podem ser aspectos extremamente significativos. Uma complexidade administrativa tem uma necessidade, né, de uma gestão rigorosa, uma documentação muito mais impecável aos olhos dos termos mais qualificativos do que qualificados, né? Do que a gente precisa em termos de segurança jurídica, principalmente. E o engessamento patrimonial. Então, a gente tem uma menor flexibilidade para movimentações financeiras pessoais e umas regras societárias para a gente seguir. Então, a depender do momento, do contexto em que a gente deve viabilizar este negócio como um todo, a gente vai ter aqui uma constituição de uma empresa que vai tomar posse ali de outros bens e de outros ativos também. Então, a gente precisa dar muito mais celeridade, principalmente, muito mais transparência nessas movimentações. Então, por isso que cada caso ele é extremamente único e exclusivo de cada um. Então, a gente tem ali um checklist, a gente entende na prática como que deve se dar essa operação, por exemplo, mas no final, cada negócio ele é único, cada holding ela tem uma estratégia única de ocorrer dentro dos negócios, né? Então, por exemplo, nós conversamos anteriormente, uma proteção patrimonial, por exemplo, para profissionais da área médica, né? A gente vai ter uma separação, busca três grandes momentos. Uma separação patrimonial dentro dos imóveis, investimentos e bens pessoais, eles vão ficar ali protegidos de ações contra, por exemplo, clínicas, de ações contra os médicos. Depois, uma de mitigação de riscos, né? Processo por erro médico não atinge o patrimônio pessoal dos sócios. Isso vai depender também do jeito que é formada essa sociedade, né? Do jeito que se dá esse aspecto societário da coisa como um todo. Porque muitos médicos hoje acabam sendo sócios de vários negócios, várias clínicas, de vários estados e tudo mais. Então, um negócio bom é negócio muito bem feito.
e muito bem escrito, né? Muito bem redigido estrategicamente também, para dar uma tranquilidade no sentido do dia a dia das operações. Uma quantidade do negócio, né? A gente tem muito mais estabilidade operacional, mesmo em cenários de contingências jurídicas. Então, isso de fato significa o quê? Que por mais que a gente tenha ali operações ocorrendo, a gente também tem uma proteção sobre os bens correlatos e principalmente do que a gente visa cada dia mais nas nossas áreas. Uma sucessão familiar e uma redução também de burocracia. Pensa só comigo, a gente vai ter um planejamento mais antecipado, a gente vai ter uma economia processual e uma continuidade dos negócios, porque a ideia é que haja ali transições muito suaves entre as gerações, né? Para que a gente consiga preservar sempre o conhecimento e os valores empresariais das famílias e de todo esse patrimônio correndo. Então, imagine que o empresário ele deseja ali garantir que seus filhos herdem ali, principalmente, o patrimônio, sem enfrentar burocracias e altos impostos de transmissão, principalmente naquele momento do sucessório da coisa, sucessivo da coisa. Se os bens estiverem em nome da pessoa física, a sucessão ocorre via inventário, que pode ser bem mais caro e bem mais demorado. Então, a solução seria o quê? Criar ali uma holding sucessória e ela pode o quê? Distribuir as cotas da empresa entre os herdeiros em vida e evitando ali custos elevados de CCMD, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. E também reduzir esses conflitos familiares. Então, é uma oportunidade extremamente positiva para que durante esses negócios eles se perpetuem durante essa jornada e essas transições também no direito sucessório. E uma grande importância do que a gente fala de planejamento tributário é porque, imagina, a gente teria ali uma amostragem de 30% de economia, por exemplo, com aluguéis. É muito utilizado, né, a holding no sentido de ter estes bens para alugar para terceiros e movimentar tudo isso dentro de uma holding, né? Então, essa redução tributária sobre rendimentos imobiliários, quando estruturado via holding, pode chegar até 30% de economia em aluguéis. 15% de uma redução também, por exemplo, TCMD, como conversamos. Então, uma economia extremamente potencial desse imposto, né, de transmissão por doação em vida. Então, isso é extremamente importante. E 25% do imposto de renda menor, né, sendo paga menor. Então, a possibilidade de redução de imposto de renda em determinadas operações societárias. Então, a gente precisa sempre visualizar que, por exemplo, para ter uma redução de carga tributária, por exemplo, sobre rendimentos, né? Imagina que uma família tenha vários imóveis alugados e paga imposto de renda de até 27,5% sobre os rendimentos, né, de locações na pessoa física. Então, a solução seria, de fato, uma criação de uma holding patrimonial. O aluguel, ele seria ali tributado pelo regime, por exemplo, do lucro presumido ou lucro real, porque eu tenho algumas limitações por não enquadrar ali essa holding dentro do Simples Nacional, por conta do KNAI. Então, a gente vai reduzir também o objetivo principal da carga tributária, que ficaria ali entre 6% a 14%, por exemplo, a depender desses ganhos de capital, principalmente, certo? Dentro desses rendimentos que viriam ali sobre a locação dos imóveis. Então, para tudo isso, para a gente entender de fato o quanto vale a pena esses aspectos, né, de constituição da holding familiar. E com tudo isso, se mostra cada vez mais eficaz e muito mais eficiente também uma conclusão, por exemplo, em que uma holding familiar, uma holding patrimonial, enfim, por conta de todas essas vertentes, ainda que tenhamos várias vantagens e também algumas desvantagens que merecem ser sempre ditas, a gente sai no quesito extremamente positivo de realizar essa constituição de uma holding. Então, vai depender muito do momento em que você está e principalmente da operação que você tem ali por trás. Indico muito que a gente comece ali, que você procure profissionais que entendam sobre essa terminologia, que entendam sobre essa estratégia tributária, por exemplo, e principalmente societária. A gente precisa unir vários profissionais para que a gente tenha ali informações muito mais contundentes e concisas. E mais do que isso, muito maximizar sempre os nossos ganhos, porque cada vez mais com a complexidade tributária que nós estamos enfrentando em termos de Brasil, se torna muito mais eminente e proeminente também essas estratégias que nós estamos buscando. É sempre um prazer ter você aqui, te encontro no nosso próximo vídeo. Todo esse material ele fica disponibilizado, é só você solicitar aqui também dentro dos nossos comentários, que é um prazer ter você por aqui. No mais, espero que você esteja gostando, aprovando. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as amigas, com aquele profissional também que precisa entender um pouco mais o planejamento tributário da holding como um todo. E te encontro no próximo vídeo.